Oi pessoal, tudo bem? Então aqui é o professor de Joel. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do meu canal. Se você curtir aí um pouquinho de alfabetização científica, então não esquece de dar o seu like, de se inscrever e de compartilhar, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aí sobre o que é a lei da gravidade e o que é a força gravitacional. Então lá em meados de 1700, o famoso Isaac Newton, ou Isaac Newton, dependendo aí de quem fala, formulou a lei da gravitação universal. Tá? E o que essa lei diz? Ela diz o seguinte, que todos os corpos têm gravidade. Então todos os corpos exercem essa força chamada gravidade. Sendo que um corpo que tem maior massa sempre vai exercer maior força sobre um corpo que tem menor massa. Também isso está diretamente relacionado à distância. Então, quanto menor a distância, maior a força gravitacional é exercida. Tá? Então, quanto menor a distância, é inversamente proporcional. Quanto maior a distância, menor a possibilidade de você ter aí uma influência da gravidade entre os corpos. Quanto menor a distância, maior essa probabilidade. Tá bom? Então, a gente tem que lembrar algumas coisinhas. Para a ciência, qualquer coisa a gente pode considerar um fenômeno, praticamente. Qualquer coisa que aconteça. Então, um corpo que cai é um fenômeno. Um lápis cair no chão é um fenômeno. Tá bom? Corpo também, a gente vai considerar corpo qualquer coisa que ocupe lugar no espaço. Então, um grão de areia é um corpo. Assim como uma estrela como o nosso Sol, uma estrela ainda maior que o nosso Sol, também é um corpo. Tá? E aí, o que vai determinar a força gravitacional que esse corpo exerce? A quantidade de massa. Tá bom? E não necessariamente o seu tamanho. Porque eu posso ter um corpo gigantesco e nada denso, extremamente leve. Para a gente lembrar densidade, é só a gente lembrar aquela historinha do quilo do chumbo e do quilo do isopor. Por que um quilo de chumbo é um pedacinho pequeno, o quilo de isopor é aquela coisa imensa? Porque o isopor é muito menos denso do que o chumbo. Tá? Então eu vou ter corpos extremamente grandes, que não têm densidades, vão ter uma força gravitacional bem mais fraca do que um corpo que é pequeno e tem muita massa. Perdão, tem muita densidade. Tá bom? Então, de acordo lá com Isaac Newton, todos os corpos se atraem e aquele corpo que tem mais massa exerce uma maior força gravitacional sobre aquele corpo que tem menos massa. Porém, aquele corpo que tem menos massa também tem uma força gravitacional e também está exercendo essa atração gravitacional. Então, eu espero que ficou aí, a gente relembrou aí o que é essa força da gravidade. É uma força, então, e é uma força, mas é uma força bem fraquinha, tá bom? E ela necessita, então, aí dessa questão da quantidade de massa que o corpo tem e também da distância entre os corpos, tá bom? E ela vai explicar, inclusive, por que a gente está na órbita do Sol, por que a Lua está sob a nossa órbita e por que a Lua e a Terra estão sob a órbita do Sol. E vai explicar muita coisa. Por que as coisas caem, Lembrando que elas caem indo em direção ao centro da Terra. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Se você curtiu aí, não esquece então de se inscrever, de dar o joinha e de compartilhar. Um abraço, professor de Joel. Tchau.